Bom, nós vamos falar um pouco devagar nesse começo para ver se tem mais gente entrando, porque está um grupo ainda 10%. Então é o seguinte, eu e o Caio vamos fazer a coordenação dessa nossa discussão de cultura. E eu achei uma coincidência boa, que não deve ter sido coincidência, deve ter sido intencional, porque o Evandro e o grupo do chat nosso lá da Conecta falou muito da questão da cultura. E, para mim, é um sonho. É um sonho. Se nós estamos preocupados em processo de mudança, no fundo, nós estamos falando em mudança de cultura. E a experiência que eu já tive nisso, e esse grupo me remete a uma viagem no túnel do tempo, foi em 1992, quando nós começamos com o movimento da qualidade. E ali as pessoas não tinham a menor ideia do que a gente estava falando. Falando de qualidade, produtividade, gestão da qualidade, ninguém tinha ideia do que nós estávamos falando. E aquele momento foi um momento super importante desse processo de fazer um tema conhecido, absorvido pelas pessoas. E tem até uma frase minha que o Evandro já usou para falar lá em novembro, lá em Belo Horizonte, que é a gente deitar falação é um caminho, mas que não é suficiente. Né? As pessoas se convencem de que é preciso fazer alguma coisa se tem exemplo a seguir. E para nós discutirmos as coisas aqui nesse nosso grupo, a grande riqueza é o conhecimento acumulado de todos vocês que estão participando. Então, vocês têm as ferramentas, vocês têm experiência, vocês trabalham nas empresas, mas eu já coloco uma primeira pergunta. Vocês que trabalham nas empresas, têm ideia das mudanças que vocês causam nas pessoas? Vocês percebem, se já tiveram momentos onde veio à tona o que é, qual é o impacto, não só nas pessoas que estão trabalhando nas empresas, mas com as famílias das pessoas que estão trabalhando nas empresas? Na hora que vocês estão mexendo com a questão, por exemplo, de mudar a percepção do cliente, vocês têm ideia do que isso significa em mudança de cultura? Então, eu gosto muito de lembrar uma experiência que eu tive na Fiat Belo Horizonte. Puxaram a minha orelha depois, porque me contaram, depois de uns 10, 20 anos, Dorothea, você lembra o que você fez? Eu falei, o que eu fiz? Fui visitar a Fiat, já estava avançada no processo de gestão da qualidade, e falei para o presidente, para os diretores e para os gerentes da Fiat, que eu queria fazer, falei na hora, que eu queria fazer uma reunião com os colaboradores operários. Levaram um susto que não teve tamanho. Isso foi o que me contaram depois. Isso nunca tinha sido feito. Mas fizeram. Então, foi para uma sala, tinha uns 50 operários da Fiat, e a única pergunta que eu fazia para eles é o seguinte: o que mudou na sua vida com o programa de qualidade aqui na Fiat? Gente, até hoje eu me emociono com isso. Porque um deles falou o seguinte: olha, meu filho está na escola, eu nunca liguei para o estudo dele. Eu nunca liguei para o que tinha de tarefa fazer em casa. E hoje eu olho. E eu perguntei, e o que isso tem a ver com a qualidade? Ele falou que nós aprendemos aqui que o treinamento é importante, que a informação é importante. Um outro falou o seguinte: eu nunca ajudei minha mulher em casa. Agora eu ajudo ela na cozinha. Eu falei assim, e o que isso tem a ver com a qualidade? Ela falou, a resposta dele, colaboração, a gente não aprende aqui um colaborar com o outro. E um terceiro falou uma coisa
Por favor, bota sem o mudo no teu microfone. Desculpa que eu vou interromper. O Evandro, acho que você consegue controlar daí para botar mudo, senão vai ficar uma ressonância meio complicada. Então, o terceiro que falou o seguinte: não, a gente mora aqui num bairro, um bairro mais simples, lá perto da Fiat, em Contagem, e a nossa rua era uma bagunça, uma sujeira, uma feiura. Hoje as casas estão pintadas e com jardim. E eu falei, e o que isso tem a ver com qualidade? Falou assim, é o ambiente do trabalho mudou, o ambiente onde a gente mora também mudou. Então, o Caio, depois tem um desses casinhos para contar, que ele me contou. Eu vou dar um spoiler aqui, Caio. Se eu não falar direito, você me corrige. Que ele Tá fez bom. foi um trabalho numa empresa que pediram uma reunião, uma festa, uma comemoração, finalizando, e que uma senhora chegou para ele toda delicada, toda sem jeito, meio constrangida, e falou com o Caio: o que eu posso? Posso fazer uma pergunta para o senhor? E o Caio falou assim: pode. Aí ela perguntou: o que o senhor fez com meu marido? Aí o cara levou o senhor e falou assim: eu não fiz nada com seu marido. Falou: ele nunca me ajudou em casa. Agora, até lavar pano de prata, ele lava. Até me ajudar a fazer comida, ele ajuda. O que o senhor fez com ele? Aonde que eu estou querendo chegar? Eu gostaria que cada uma das pessoas inscritas, nem todas vão estar aqui hoje, mas como vai ter a gravação, pode ver depois, né? Pensem o que a presença de vocês dentro de empresa está fazendo com as pessoas, internas e externas. Todo mundo sabe que tem que mudar a cultura da chefia, porque se a chefia não está envolvida, não compartilha, a coisa não acontece. Ok. O que vocês estão fazendo com os gerentes? O que vocês estão fazendo com os operários? O que vocês estão fazendo é muito. É muito. É um processo de mudança lento e gradual, com impacto monumental sobre as pessoas. E o que vocês têm de diferencial? Vocês têm uma coisa riquíssima. Vocês têm técnica, vocês têm conhecimento. Tudo que vocês têm, se é uma pessoa que faz auditoria, se é uma pessoa que implanta ISO 9000, se é um dedicado a 5S, se é um que foca no PDCA, isso são ferramentas que permitem fazer o processo de mudança dentro das empresas. Só que o nosso desafio é muito maior. É absolutamente monumental. Fazendo um pequeno preâmbulo. Como é que essa história da qualidade aconteceu ao longo do tempo? Um conceito que depois o Caio vai falar mais estruturado, mais organizado. Primeiro, todo mundo sabe do Deming. Todo mundo sabe o que o Deming fez. E sabe o que o Deming fez? Ele implantou um sistema de qualidade de produto durante a Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos, porque não podia explodir uma granada na mão de uma pessoa americana ou dos aliados. Ele não podia deixar um fuzil dar um tiro para trás. Ele cuidou do produto. Só que acabou a guerra. Ele ficou quieto? Não, porque ele achou outro desafio, que foi como é que faz a recuperação pós-guerra do Japão. Aí a coisa começou a ampliar. Pegou o entusiasmo dos empresários japoneses, implantaram e em pouco tempo, em pouquíssimo tempo, o Japão estava empatando já no crescimento. Depois disso, teve mais desafios pela frente. Em cada desafio, uma ideia nova tem que ser acrescentada. Vocês podem estar perguntando, e como é que entrou esse movimento de qualidade aqui no Brasil? Porque, na época, o presidente Collor fez a abertura da economia. Ou seja, as empresas teriam que enfrentar a concorrência com produto importado, muito melhor e mais barato,
e tinham que enfrentar o mercado mundial caso quisessem ser exportador, já que a festa era essa agora. Quem importa tem que exportar, porque senão não faz a geração do dólar para fazer o backup do processo. E nós começamos isso em 1990, quando entrou o Collor, tinha um projeto já desenhado, com a equipe lá do pessoal do BNDES, que ajudou nisso, o Antônio Maciel Neto, que é uma figuraça. Eu fui trabalhar com ele, eu chamo até do segundo governo Collor, que foi quando saiu a Zélia, entrou Marcelo Marques Moreira, e eu entrei com ele na Secretaria Nacional de Economia. E nós tínhamos essa peteca na mão. Como é que faz para não acabar com as empresas brasileiras? Carro era chamado de carroça. Os preços eram na lua. Então, o que nós fizemos? Com cada um dos setores em separado, eram 35 segmentos, nós fizemos as câmaras setoriais, onde o tema central para enfrentar o desafio era o quê? Gestão da qualidade total. E para que isso acontecesse, a gente tinha que convencer as pessoas que valia a pena. Esse era o grande desafio. E como é que esse negócio podia funcionar? Como é que valia a pena fazer um movimento de qualidade? Contando, aí vem, deitando falação, dizendo o que é isso, fazendo reunião daqui, fazendo reunião de lá, não sei o que das contas, etc. Mas o que eu aprendi e que eu acho que a gente pode usar hoje, se vocês acharem que é uma ideia boa, foi que as pessoas não só escutam, elas precisam de ver exemplos. Exemplos. Eu não ia em nenhuma reunião sem um empresário do meu lado, que eu falava e ele falava, para dizer que ele fez e por que ele achava que era uma boa ideia fazer. Ficou todo mundo absolutamente surpreendido, porque em um ano, nós fizemos uma virada da gestão da qualidade, que os demais países levava 3, 4 anos. Por que eu estou dizendo isso? Todas as empresas multinacionais instaladas no Brasil, que eu fui visitar, de origem de qualquer nacionalidade, seja francesa, como a Rodia, seja a Fiat, que é uma italiana, seja a 3M, que é americana, a unidade brasileira passou rapidamente a ser o benchmark. Porque fazia mais rápido. Se convencia mais rápido. E eu até brincava com os franceses, falei, se vocês ficam olhando lá para trás, vocês querem saber de liberdade e tal, não sei o quê, de Revolução Francesa, o Brasil não tem história e todo mundo critica. Né? Que é o país que não tem memória, graças a Deus, porque nós não somos apegados ao passado. Nós somos abertos para a mudança para o futuro. Então, cada degrau desse de evolução foi em resposta a um desafio. Foi em resposta a que nós vamos fazer agora com essa crise, com esse momento, seja uma guerra, seja a recuperação de um país depois da Segunda Guerra, seja a abertura da economia. E hoje nós temos um enorme desafio, gente. Chega de ficar de cabeça enfiada no buraco avestruz e não querer ver os problemas. Pior, chega de ver os problemas e achar que a solução está fora. Resolve é com outro. Político que vai resolver isso. É governo, política pública que vai resolver isso. Não é. Somos nós. Somos nós. Agora, como é que a gente enfrenta esse desafio de descobrir como é que nós vamos fazer? Eu não sei como é que nós vamos fazer. Cada um tem uma experiência de passado, cada um tem a sua habilidade, cada um não sei o quê. Agora, por que eu acho que somos nós? Nós hoje somos no grupo 100. No Contacta, no Conecta, nós somos 740 de todos os estados do Brasil. Nós somos disseminador de ideias. Nós temos oportunidade de trabalhar com as empresas em todos esses estados.
Só que agora nós temos que trabalhar não é só com a empresa, não. Como é que a gente faz a sociedade civil pensar melhor? Não adianta reclamar que o serviço é ruim e todo mundo bota o dedo e falar que ninguém cumpre horário, se quem compra o serviço não reclama. A pergunta é: existe algum caminho para a gente fazer com que as pessoas reclamem e façam valer os seus direitos? Como é que nós podemos fazer isso? Nós sabemos fazer mudança de cultura dentro de empresa. Será que algumas das coisas que a gente faz dentro de empresa dá para fazer fora da empresa? Eu vou dar uma ferramenta, que é uma das coisas mais simples que acontecem na mudança que se faz dentro de uma empresa. Não é o 5S? Eu, quando fui ministra da Indústria, Comércio e Turismo, fiz 5S no meu gabinete, em mais 2 áreas lá. Foi uma coisa louca. Tinha 10 armários e acabaram com 3. Tinha barbante que dava para 10 anos. 5S é uma ferramenta importante. Eu pergunto, o 5S, que é organizar a bagunça, será que não tem uma forma de a gente usar esta ferramenta que nós dominamos para acabar com os lixos dentro dos córregos, que o Evandro gostou tanto, né? Deu tanta ênfase? Eu pergunto, por exemplo, por que isso não acaba com a poluição da Baía da Guanabara? A origem é a mesma. Limpeza, não jogar lixo. Agora, como é que a gente passa isso? O objetivo do nosso grupo é esse. Como é que a gente transforma o enfrentamento de um desafio em ação concreta? E quando eu estou falando de ação concreta, nós somos parte da ação concreta. Mas tem 1000 organizações que estão fazendo coisas absolutamente maravilhosas. Como é que a gente envolve essas pessoas? Como é que a gente faz chegar lá na ponta, né, para uma pessoa que não sabe nem que direito que tem, não sabe expressar, não tem voz, não tem canal de vocalização? Será que nós conseguimos enfrentar esse desafio e desenhar uma coisa dessa? Vou terminar com a última observação. Eu sei que é um desafio monumental. Mexer com sustentabilidade, mexer com pobreza, mexer com periferia, mexer com sujeira de córrego, mexer com isso, mexer com aquilo. É monumental. Agora, vamos abaixar um pouco. Não passa pela minha cabeça que nós vamos sair desses nossos encontros, que vai terminar em outubro, com receita de bolo. Não. Nós vamos sair com um monte de ideias que serão testadas, sem medo de errar. Graças a Deus, nós estamos no século XXI, o século do mundo digital. A meninada que mexe com isso sabe o que é. Erra rápido para aprender com o erro e depois fazer direito. 2, isso vai levar o quê? Um tempão. Um tempão. Eu estava conversando, o Caio é um grande defensor, e eu já vi que muita gente do grupo não, a solução está na educação. Joia! Pega essa meninada de 5, 10 anos. Vou esperar 20 anos para eles ficarem adultos e poder ajudar? Eu não estou dizendo que tem que mexer com a educação, não tem. Mas isso é dentro daquela diferença de curto prazo, médio prazo e longo prazo, é quase longo prazo. E a pergunta é muito mais do que isso, é como é que a gente faz para acelerar o processo de começar? Mas isso sozinho não resolve. Eu vivo cobrando o seguinte: ONG, organizações não governamentais. E a gente pensa sempre uma filantrópica, uma que preservação ambiental, são extremamente importantes. Nós conhecemos, a gente sabe o que eles estão fazendo, a gente sabe o que eles estão conseguindo, e eu tenho cases, ou causos, para ser bem mineira, absolutamente extraordinários. E nós conhecemos, nós podemos chegar para eles e falar o seguinte: olha, por que a gente não faz isso, aquilo, aquilo, aquilo outro? Precisa da gente, nós estamos aqui.
Nós podemos fazer. Agora, quando eu falo de organização não governamental, tem associação de classe. Nós estamos trabalhando com as associações de classe? A gente está trabalhando com as empresas que estão vinculadas ao setor siderúrgico, ao setor metalúrgico, ao setor automobilístico, ao setor de maquiagem, esqueci como é que chama, tá certo? Não. A pergunta é como é que a gente traz essas pessoas? Como é que a gente envolve essas pessoas? Ao governo, tá bom, na hora que nós fizemos a maluquice que a gente fez lá em 92, a gente sim tinha apoio governamental. Tinha. Não vou negar. Ajudou para burro. Presidente da República, grupo criado, ligado a presidente da República, ministro de Estado, não sei o quê, todo mundo estava naquela, porque o problema era enorme. Só que agora também é enorme. Como é que nós vamos fazer? Eu pergunto, nós temos que ficar pensando só em governo federal? Educação de primeiro grau, por exemplo, é município. Aí a nossa pulverização pelos municípios já é uma ideia genial. Não é só para chegar lá e dizer como é que pode ajudar, não sei o que tal. É ver quem é que está fazendo certo e nos contar. Porque é o exemplo que a gente precisa. É o exemplo para dizer que pode fazer. Eu estava contando para o Caio, eu trabalho aqui em Brasília, tem um bairro chamado São Sebastião, tem uma creche com 94 crianças entre 1 ano e 4 anos. Sabe o que eles estão fazendo no ano da graça de 2025? Ensinando inglês para essas crianças. E parece coisa de doido, né? A coordenadora lá, Maria do Carmo, diz que ela entra na sala e fala, bom dia, a criançada responde, good morning. E sabe qual é o problema que ela está tendo? Que as mães estão reclamando que os meninos chegam em casa e falam inglês que elas não entendem. Agora estão querendo fazer curso de inglês para as mães. Estão pegando todos os migrantes venezuelanos que chegaram aquele monte aqui em Brasília e fazer curso de espanhol. E foi uma ideia de uma venezuelana. Vai começar com as mães. Por quê? Porque elas precisam se comunicar com as mães. Mas depois da escolinha vai ter. Então, essas coisas, gente, me dá assim. Vocês já viram que eu já disparei, né? O Caio, você me cuida, tá? Mas eu juro, termino daqui a pouquinho. É, a gente, a gente tem que. Ô Dorote, o tempo vai acabar e eu não vou poder falar nada. Pois é, então você vai falar agora, depois que eu dizer a minha última frase. A minha última frase é o seguinte: vocês, por favor, tenham consciência da capacidade que vocês têm de mudar o mundo. E eu não estou exagerando. Vocês têm capacidade de fazer coisas que extrapolam as empresas. Nós vamos falar muito pouco de empresa, de cultura dentro das empresas. E vocês sabem fazer. Vocês já sabem. Desculpa. Chama daquele abecedário inteiro que vocês ficaram o dia inteiro definindo o que é qualidade. Agora a pergunta é, saindo da empresa, o que nós podemos fazer pelo resto das pessoas? Quantos já estão fazendo o ESG? O S do social. Isso é fora da empresa. O I do environment é fora da empresa. Não estão preocupados com qualidade de vida das pessoas. Chega da gente ficar aqui angustiado do desequilíbrio que nós temos aqui, endógeno quase, né? De diferença de renda. O que nós podemos fazer com isso? Como é que a gente pode levar a nossa sabedoria adquirida nesses anos todos, de estudo, treinamento, implantação, acompanhamento de empresa, consultoria. Como é que a gente pode aproveitar o que a gente já sabe para fazer para o resto? Como é que a gente pode usar o que a gente já sabe? Vocês receberam aí o brilhante, né, o produção aí com desenhozinhos
né, sobre o que é sustentabilidade e o que é insustentável. Então, da minha parte, agora eu termino assim, eu convido vocês para enfrentar o desafio junto. Ninguém faz nada sozinho. Se nós somos 100, o Conecta são 740, a junta com a BQ inteira, que tem essa meta de ampliar, divulgar a questão da qualidade, e vamos ver o que a gente dá para fazer. Sabendo que é difícil, sabendo que leva tempo, sabendo que a gente pode errar, sabendo que a gente vai ter resultados aqui e ali, não sei o quê, mas nós vamos ter, entendo, resultados já realizados. Ou a partir da nossa ação, nós temos exemplo. E vamos nessa. Chega de cachorro vira-lata. Vai, Caio! Tá bom, Doroteia, obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de vocês aqui nesse evento aí que o Evandro promoveu. E podem acreditar, como a Doroteia já falou, esse é um evento muito importante. E ela praticamente disse tudo. Mas eu queria pegar apenas 2 pontos, para não estender demais a minha fala, tá? A questão da mudança de cultura. Isso não é um tema recente, gente, não é um tema novo, pelo menos para nós, tá? Eu venho falando nisso, mudança da cultura brasileira, já há bastante tempo. E eu comecei a observar o seguinte: quando eu falava em mudança de cultura, as pessoas estavam entendendo que eu estava falando era de música, eu estava falando era de literatura, e não era isso que eu estava dizendo. Eu estava dizendo exatamente aquilo que a Doroteia acabou de dizer para nós. Aí eu resolvi ser mais explícito e mais incisivo e passei a dizer que nós precisamos mudar o jeito de ser dos brasileiros. E agora comecei a observar que várias pessoas estavam torcendo a cara para mim. Porque quando você fala em mudar o jeito de ser dos brasileiros, você está botando o dedo na ferida, você está atacando as pessoas. Mas é verdade, gente. Do jeito que nós estamos, eu não preciso nem de citar exemplo para vocês. Basta vocês olharem em volta, olhar a televisão, olhar os jornais, as publicações. A situação está muito ruim para o Brasil. Eu sinto demais ter que dizer isso, mas a verdade é essa. E o jeito de resolver isso é mudar a cultura dos brasileiros. Como ela falou aí, cultura e empresa, vocês estão fazendo isso, a maioria de vocês está fazendo isso. E acontece, ela acontece pelo trabalho que nós fazemos, se feito com competência, com seriedade, você vai gradativamente mudando a cultura da empresa. É aquela historinha que ela contou, é verdade mesmo, que aconteceu comigo. E foi resultado de simplesmente falar com a empresa: olha, gente, tem que cuidar aqui da higiene, da limpeza, da organização. É um velho 5S, tá? E o sujeito levou isso para dentro da casa dele. Por quê? Mudou-se a cultura, inclusive da pessoa. Então, essa mudança de cultura, ela é necessária, ela é importante, e nós estamos contando com vocês para nos ajudar nesse trabalho. Vamos fazer, temos que fazer, né? E não é nem por nós, temos que fazer isso pelo Brasil. Isso é absolutamente necessário. Então, isso é uma coisa, eu concordo com tudo que a Doroteia falou, e vamos tocar nesse aspecto. Agora, um dos temas desse primeiro encontro nosso é a qualidade ampla. Aí eu queria gastar aqui um tempinho nessa questão da qualidade. Agora mesmo, aí no grupo da ABQ Conecta, alguém colocou lá: vamos exprimir a qualidade em uma palavra. Aí eu acho até que o Evandro depois publicou lá: gente, não tem jeito, uma palavra só é insuficiente. E é isso mesmo, Evandro, concordo com você, não tem jeito de definir qualidade em uma palavra. E apareceram lá no grupo um punhado de palavras. Agora, tem uma lá que me chamou a atenção, foi até uma moça, não me lembro o nome dela aqui, foi uma moça que colocou lá:
Ela falou o quê? Olha, qualidade é satisfação. É o que mais se aproxima do conceito de qualidade, pelo menos na minha visão. Por quê? Anos atrás, eu fiz uma pesquisa exatamente sobre isso. O que é qualidade? Fui na literatura, peguei o Deming, peguei o Juran, peguei Feigenbaum, aquela turma toda que vocês todos conhecem, tá? E peguei lá as definições dele direitinho, como está nos livros. E perguntei para muita gente, empresários e pessoal de chão de fábrica. Vem cá, o que é qualidade para você? E eu fui anotando aquele negócio todo. Peguei um punhado de definições. Depois fiquei olhando para aquilo, para aquelas definições. E observei o seguinte, gente. Todas elas, não foram algumas, não. Todas elas tinham um ponto, um foco comum. E que foco comum é esse? Satisfazer, por isso que eu falei que a moça está certa, satisfazer as necessidades e expectativas das pessoas. Agora, quem são essas, ou melhor, quem são essas pessoas? Tecnicamente falando, são as partes interessadas, vou falar primeiro de empresa, são as partes interessadas numa empresa. Então, quem que é a parte interessada numa empresa? Como todo mundo fala, todo dia, toda hora, é o cliente. E por que ele procura a empresa? Porque ele tem necessidade em relação à empresa. Mas é a única parte interessada? Não. Quem que atende o cliente dentro da empresa? São os funcionários, outra parte interessada. Os funcionários dependem dos fornecedores para fazer o seu trabalho, outra parte interessada. Essa empresa está inserida numa sociedade que a influencia e ela também influencia essa sociedade. É outra parte interessada. E por último, mas nem por isso menos importante, o proprietário é outra parte interessada. Se vocês olharem com um pouquinho de atenção, vocês vão ver que cada uma dessas partes interessadas que eu acabei de mencionar, elas têm necessidades em relação à empresa. E elas têm que ser atendidas. E quando a gente atende a necessidade, o que acontece? A pessoa que está necessitando daquilo, ela tem uma expectativa. A expectativa é um bom atendimento, com educação, com competência, com seriedade e várias outras coisas aí direitinho. Daí então, gente, eu acredito, sinceramente, que o melhor entendimento dessa chamada qualidade é a satisfação das necessidades e expectativas das partes interessadas. Então, nós temos que trabalhar para isso. Agora, se vocês olharem as normas, falamos muito em norma aqui no ABQ Conecta, tá? Se vocês olharem com atenção as normas, todas elas nos direcionam para um bom processo que vai nos permitir atender às necessidades e expectativas das partes interessadas. O modelo de excelência da gestão lá da Fundação Nacional da Qualidade, ele é uma estrutura que mostra para a empresa, ó, você tem que estruturar a coisa desse jeito. Não se chama lá de parte interessada, mas se você olhar, não os fundamentos do modelo de excelência de gestão, mas se você olhar aqueles fundamentos de excelência, todos eles estão correlacionados com uma dessas partes interessadas que eu acabei de mencionar para você. Então, gente, a qualidade, talvez essa seja a qualidade ampla que o Evandro colocou aqui como tema nesse primeiro encontro nosso, é satisfazer as necessidades e expectativas das partes interessadas. Esse é o nosso trabalho. É isso que nós temos que fazer. É com isso que a gente batalha dentro da Academia Brasileira da Qualidade. Agora, Evandro, eu gostaria de ouvir essa turma. Eu até falou, eu falei, agora eu queria ouvir essa turma. O que está na cabeça de vocês? O que vocês pensam? Pode ser, Evandro? Vamos ver quem tem coragem de levantar a mãozinha aí, hein? Vamos ver. Acho que eu postaria no... Tem. Opa, o Carlos Tadeu. Vai lá, Carlos. Eu acho que faltou um componente muito importante
nessa questão da qualidade ampla, que é o cliente. Eu acho que o papel do cliente em saber exatamente o que ele quer. A Doroteia acabou de falar que o povo brasileiro tem dificuldade em saber as suas necessidades, os seus direitos, né? A gente fazendo uma pequena analogia, eu acho que o cliente, nesse processo aí, tem uma importância muito grande para saber exatamente o que ele quer, o que ele precisa, né? E o que ele pode cobrar com relação às empresas, aquilo que ele compra, tanto seja produto, serviço. Eu acho que o cliente é importante aí nesse processo também. Eu considero que o povo brasileiro é um povo que é um tipo de cliente que ainda não amadureceu, não amadureceu a ponto de exigir essa qualidade ampla no sentido de a empresa só vai prosperar e vai conseguir se sobressair das outras em função da satisfação do cliente. Eu acho que o pessoal, a gente pode ver em qualquer setor, bastou a pessoa não saber os seus direitos, ela acha que tudo que vier para ela é o ideal, é o suficiente. Eu acho que o cliente falta aí nesse contexto. Você está certo, Carlos. O professor Falcone, ele sempre se refere ao cliente como o rei. Sim. Como o rei. Está escrito, inclusive, nos livros dele. Tá? E o que a gente observa é o seguinte: muitas vezes o cliente te procura, até procura a empresa, que ele tem uma necessidade. Aí, quando você começa a conversar com ele, para entender essa necessidade do cliente, você começa a perceber que o próprio cliente não sabe exatamente o que ele quer, o que ele demanda, o que ele precisa. Então, aquelas empresas honestas, o vendedor honesto, ele fala: o senhor me desculpa, mas isso que o senhor precisa, eu não posso lhe atender porque eu não tenho. Mas se o senhor procurar a empresa assim, eles vão te atender direitinho, que eles têm lá um produto ou serviço que vale atender nessa necessidade. Agora, Carlos, só para fixar isso que eu coloquei com vocês, para atender esse cliente na necessidade dele, partindo do pressuposto que ele sabe exatamente o que ele quer e nós, empresa, podemos atender esse cliente na sua necessidade, tá? A empresa, para fazer isso, ela precisa daquele conjunto de pessoas que eu acabei de dizer para vocês. Quem é que atende o cliente, na verdade? É um funcionário, ou colaborador, como muitos gostam de dizer, o nome que vocês quiserem dar. Então, esse funcionário, por sua vez, se você olhar para ele tem necessidades, até em relação ao trabalho que ele executa dentro daquela empresa. E para que o cliente possa ser atendido nas suas necessidades, talvez antes de atender o cliente, nós temos que atender o funcionário. E muitas vezes o funcionário fica na dependência de um fornecedor, que pode ser uma mão de obra terceirizada ou pode ser uma matéria-prima que ele usa no processo dele para poder atender o seu cliente. E por aí nós vamos. O assunto é vasto, é longo, mas você tem razão. O cliente, realmente, ele é uma peça muito importante. E, seu Caio, lembra que ele é o gerador do faturamento e é o que mantém a empresa funcionando. Eu não sei a quantidade de pessoas que estão aqui, mas eu fui muito tempo auditor de processo numa grande montadora. Então, eu auditava sistema de gestão também, mas eu auditei muito processo VDA 63. Então, eu estava fazendo auditoria lá no chão de fábrica, junto com o funcionário. Eu posso afirmar para o senhor que é muito difícil a gente ver um colaborador hoje entrar numa fábrica, tipo assim, hoje eu vou estragar, matar 2 peças. O que eu via muito, sabe? O que eu via muito nas minhas auditorias
eram funcionários que tinham ideias, reclamavam da condição de trabalho, insatisfeitos com a condição, queriam melhorar, mas não tinha o sistema em si não ouvia e não dava apoio para essas pessoas poderem exercer essa capacidade, essa vontade de melhorar. Então, é um negócio que é complicado falar, mas em muitas situações que você pega um problema de processo, um problema de qualidade, o funcionário ele tem até vontade de acertar, de melhorar, mas ele não consegue porque tem todo um sistema por trás, uma condição que não dá essa condição dele fazer a coisa correta. Carlos. Deixa eu só comentar um negócio Sim, aqui. Caio. Peraí, Caio. Tem dois dos nossos participantes que já estavam aqui com a mãozinha levantada, que é a Jaqueline e o Rogério. Você mesmo que falou, vamos dar mais tempo para o pessoal que está participando. Então, eu sugiro que a Jaqueline e o Rogério digam a mãozinha levantada aí. Jaqueline sumiu, cadê você, Jaqueline? Estou aqui. Então, manda. Eu estou aqui. É que eu estou no hotel, então a conexão não está das melhores, mas vamos lá. Concordo muito com o que vocês falaram agora sobre a questão das partes interessadas. Acho que muitas vezes essas partes interessadas elas são impulsionadoras, inclusive, desse processo de mudança dentro da organização. Eu vejo muito isso, eu atuo muito na área de qualidade e nos dois papéis, né? Não só auditando, mas também num processo de consultoria, auxiliando as organizações, né? A organizar ali, desenhar os seus processos, e participo de muita auditoria de cliente. Então, Carlos, vejo muito esse impulsionamento, principalmente quando vem de uma empresa grande, uma empresa mais estruturada, para empresas menores. Então, essas partes interessadas, e aí, nesse caso, a gente está falando do cliente que tem esse papel de impulsionar, né, de uma empresa para outra, de uma organização para outra. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem essas outras partes interessadas, né? O stakeholder lá, o colaborador, como você acabou de falar, e a gente vivencia, a gente chega a dar uma série de ideias, de melhorias, mas, ao mesmo tempo, você vê uma realidade, às vezes, diferente dentro da organização, uma necessidade desses colaboradores que não corresponde ao que você quer colocar, né? Ao que você quer fazer. Então, você tem uma barreira, né? Você, ao mesmo tempo, vou dar um exemplo muito prático que eu acabei de vivenciar antes de chegar aqui no hotel. Eu estou num cliente, eu virei assim, olha, a gente tem uma auditoria amanhã, né? E eles estão com foco na produção, somente na produção. Tem que sair, tem que faturar. E ao mesmo tempo que eu falava, vamos fazer um trabalho, vamos dar uma melhoria. Não tenho a lixadeira. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Então, um conflito, do mesmo tempo do quando você precisa fazer uma injeção de ânimo, quando você precisa fazer uma injeção, né, de ações e uma falta de recursos por outro lado. E você cai ali naquela barreira com aquela parte interessada que é fundamental, o cliente é fundamental, mas o colaborador que está ali no dia a dia, que é quem está produzindo uma parte da qualidade que a organização vai entregar, ele não tem, no mínimo ali, muitas vezes, aquele atendimento, aquela necessidade mínima que ele tem. Então, um dos nossos, acho que um grande papel, né, é fazer a conscientização das altas direção das organizações, para que comece também a enxergar isso, né? Eu ainda vejo, tá, muito a questão do lucro só da produção. Ainda encontro muitas empresas, pessoal, no mercado que essa parte da sustentabilidade, né, do meio ambiente, da segurança ainda fica um pouco de lado. É muito comum ainda enxergar isso. Então é um grande trabalho também começar de cima, né, para que isso realmente possa ser escalonado dentro da organização e que todo mundo possa enxergar da mesma forma. Deixa eu fazer um comentário sobre isso. Eu acho que nessa evolução que nós passamos ao longo das últimas décadas, se deu muito valor ao conhecimento técnico, o que inegavelmente é importante, mas não é suficiente.
O que nós estamos em anos mais recentes? Em vez de só do QI, né, do coeficiente de inteligência, que é o saber fazer, nós temos que ter o coeficiente emocional. A forma como a gente encaminha disfunções como você identificou aí, que o operário quer fazer, mas ele não tem a ferramenta. E como é que nós, que lidamos com esse processo, podemos chegar delicadamente, com um sorriso, e ter uma capacidade de convencimento de quem fornece a ferramenta de colocar isso na mão do trabalhador. Talvez, em alguns casos, fazer uma conta. Olha, se eles tiverem lá a lixadeira, em vez de produzir 10, eles vão produzir 50. Em vez de ele estar com a máquina parada porque faltou um parafuso, essa máquina girando vai gerar produção para você. No último caso, vai ser lucro. Nós não podemos desconhecer que essa ansiedade pelo lucro ela é absolutamente justificável, porque essa empresa que dá prejuízo fecha mesmo. Tem jeito. Quem é a pessoa que vai fazer uma coisa que não dá lucro? Aplica o dinheiro no mercado financeiro e ganha mais. Agora, como é que nós temos que ter essa habilidade de convencimento que, entre outras coisas, a gente tem que lidar com negociação? Como é que eu negocio essa mudança? Como é que eu convenço dessa mudança? Então, aí entra uma coisa muito pessoal. Eu tive uma experiência que a minha vida toda, 30 anos de setor público, em alguns momentos eu saí e fui para setor privado. Eu fui lá para a Trevisan, que é essa história que eu vou contar. Mexia com implantação de programa de qualidade. Eu peguei uma empresa cujos proprietários eram 2 irmãos, que brigavam que nem cão e gato. E a empresa estava rachada, porque tinha a turma do irmão A e a turma do irmão B. Na hora que eu vi isso com o meu grupo lá da televisão, que a gente trabalhava nessa empresa, eu pedi uma reunião com os dois. E eu não sou psicóloga, mas eu tive que ser. Eu falei, vocês resolvem a briga de vocês, passam a ter um mínimo de comportamento de respeito um com o outro, senão vocês vão quebrar. Vocês estão rachando essa empresa no meio. Então, isso aí talvez seja um extremo de pegar um caso desse, mas tem casos parecidos. Então, a gente também tem que ter essa habilidade, né, de, na hora de conversar, e aí vem aquela listinha toda dos emocionais importantes, né? Respeito, valorização, reconhecimento, saber ouvir, saber criticar, não criticar construtivamente, respeitar, falar com um sorriso no rosto, em vez de chegar dando porrada, que matou a reunião, acabou, antes de começar. Então, eu acho que isso é uma área que, tanto para as empresas, que vocês têm esse ranço, desculpa aqui a minha franqueza, vira e mexe, vocês estão falando de empresa. É importante, mas não é só a empresa. Como é que eu lido com as lideranças da comunidade local que estão incomodadas com a fumaça da fábrica? Como é que eu chego neles? Como é que eu entendo o processo? Como é que eu vou pegar esse incômodo de poluição e levar para a empresa e convencê-la de que para ela é melhor não poluir? Gente, o desafio eu vou repetir isso muito, é monumental. É monumental, né? A gente está... Deixa eu pegar só mais uma coisinha. Quando eu estava no Ministério do Trabalho, eu fazia muita mediação na Secretaria de Emprego e Salário. E chegou lá um determinado segmento, eu vou dizer, Carvão de Santa Catarina. Greve atrás de greve, greve atrás de greve, greve atrás de greve. Chegaram lá com a pauta de reivindicação. Sabe o que tinha na pauta? Caneca para beber água. O quê? Não, ano passado nós conseguimos água filtrada, mas eles dão para a gente umas latas que estão enferrujadas.
Eu falei, como é que pode uma coisa dessa? Para azar, eram 4 empresários. E aquele bando de trabalhador fazendo o tempo inteiro lá no estacionamento, fazendo assembleia contínua. Nossa reunião terminou 1h30, 2h da manhã. E eu virei para os caras e falei, escuta, vocês estão de carro? Não, não estamos de carro. Eu ia trabalhar com o meu carro e deixava lá no estacionamento. Aí eu falei para eles, querem carona? Ah, queremos. Desci pelo elevador. Aliás, eu era ministra. Não foi secretaria de emprego e salário, não. Porque elevador de ministro, uma porta especial, saí eu com os 4 enfileirados atrás de mim. E eu fiz aquele negócio de corredor polonês ao contrário. Eu ia passando, oi, gente, tudo bom, gente? Aí foi abrindo aquela massa de gente assim. Até chegar no meu carro. Os 4 entraram. E tiveram a infelicidade de falar comigo, como é que a senhora consegue fazer isso? Eu falei, muito simples. Eu respeito esse pessoal e vocês não respeitam. Eu me dou bem com essa gente. Com o trabalhador, com o sindicato, com a central sindical. Eu trato bem, eu trato como pessoas humanas com quem a gente conversa. E vocês não fazem isso. E vocês criaram esse clima horroroso. Azar deles é que eles estavam no meu carro e eles não tinham por onde fugir. E eu deitei minha falação até chegar lá no hotel que eles estavam, abri a porta e saí. Então, o que eu estou querendo trazer é isso. Como é que a gente faz, nesse processo todo, chegar nas pessoas? Essa é a pergunta que nós estamos colocando para cada um de vocês, nos ajudarem, nós nos ajudarmos um com o outro, da gente pensar nessas saídas. Nós vamos ter que pensar fora da caixa. Fora da caixa. Na caixa tem as ferramentas, tá, joia? A gente vai lá, pega uma ferramenta, faz aqui. Pega fora da caixa. Porque isso é a regra, não é a exceção. Respeitar as ideias de quem está trabalhando perto da gente dentro de uma empresa, né? Eu fui uma vez visitar a Brown Boveri, aí no São Paulo. Aí eles falaram assim, nós vamos mostrar para vocês aqui uma inovação tecnológica, mas a senhora tem que fazer segredo absoluto. Sabe o que é? Eles mexiam com a produção essa, eu esqueci o nome. Mas as coisas de cobre, tá certo? Que vinha tudo enrolado. Isso não podia ter uma saliência. Tinha aparelho óptico, tinha tudo, mas de vez em quando passava. Sabe o que o operário resolveu fazer? Ele pegou a meia de nylon de mulher, fechou em volta de onde passava a danada da fita, porque se tivesse qualquer coisinha, puxava o fio da meia de nylon. Custo zero. Custo zero. Ideia de quem? Do cara que mexia na máquina. Então, valorizar as pessoas é um negócio muito importante. Você tem toda a razão. A gente tem que pensar nessa coisa, como é que a gente faz o nosso papel, seja dentro da empresa, seja fora da empresa, que é onde eu gostaria que a gente tivesse mais foco, é de ser intermediário. Nós somos todos processos nossos de tornar as coisas mais simples. Né? Se grita com a gente responde falando mais baixo, o tom abaixa. E nós, mulheres, sabemos disso, né? Que às vezes alguém acha que resolve no grito. Dá um grito com você responde com uma voz absolutamente normal, fala assim, eu estou te escutando, mas a minha opinião é um pouco diferente da sua. Não grita de novo. Então, como é que a gente lida com isso? Como é que a gente identifica essas ações que vão permitir dar esse salto? Mas acabei falando demais. Rogério, vai com você. Oi, não estava achando meu microfone aqui. Não, só para contribuir com esse cenário e com essa
na busca por essa resposta, né, de como nós vamos trabalhar isso, eu queria compartilhar uma história curta que ela norteou muito a minha formação de carreira e que eu aprendi com o meu pai quando eu tinha lá meus 5, 6 anos, né? Meu pai, ele era mestre de obras, especialista em fundações. Na época não tinha tanto equipamento automatizado, a gente está falando de 40 anos atrás, então existia muito a função do servente de pedreiro escavador mesmo, que era o que cavava os buracos das fundações. E uma vez, minha mãe me deixou lá no escritorinho do mestre de obra do meu pai para fazer alguma coisa, e eu acompanhei, eu presenciei essa cena e isso me marcou. Meu pai foi lá, buscou um peão, né, o termo lá, um servente que estava cavando um buraco para uma fundação, trouxe ele na sala dele, abriu todos os projetos e falando, explicando, né, meu pai gostava de comunicar muito com eles. Olha, essa fundação aqui, ela tem que ter tanto por tanto. E ele fazia mais, ele pegava aquele material que o arquiteto mostra para o cliente, para vender o prédio, e ele mostrava, ó, tá vendo esse pilar aqui, ó, esse pilar aqui, que você vai estar cavando o buraco, ele fica do lado do parquinho das crianças, onde as crianças vão brincar aqui. E aquilo ele dava propósito para aquela atividade. Né? E depois de adulto que eu fui conseguir conversar com ele, ele falou, ó, filho, aquilo ali, se ele encontrasse uma pedra que atrapalhasse ele chegar na profundidade necessária, ele não ia me esconder e falar assim, não, deixa quieto que eu não... Ele vinha e falava assim, seu Zé, aquele pilar do parquinho lá, a gente vai precisar fazer alguma outra atividade ali, porque ele não chegou, né? Então ele precisa chegar lá na metragem. E esse ato de dar propósito para cada atividade foi algo que eu comecei a trazer, né, para os meus atendimentos, para os meus clientes. Então, a partir do momento que o colaborador no processo, o Carlos comentou disso também, entende, né, o porquê que ele está fazendo, o cliente entende o que ele realmente quer, acho que as coisas caminham com um pouco mais de fluidez. Então, vocês comentando disso, me veio muito essa história, eu falei, deixa eu compartilhar ela um pouco aqui também. Então, era isso. Ok, muito Evandro, bom. você está com a sua mãozinha levantada? Ah, eu levantei aqui, ninguém levantou mais, eu levantei a minha. Então levanta, então fala. Na verdade, é uma pergunta para vocês dois. O Caio falou que a gente deve atender necessidades e expectativas do cliente. Olha, a necessidade, eu acho que é muito fácil, viu, Caio? Porque ao comprar uma geladeira, eu tenho necessidade que ela gele, que no congelador faça gelo, né? Então a necessidade eu sei. Agora, a tal da expectativa que é difícil, porque não está intrínseco na venda do produto ou do serviço, né? Então, com a expectativa, quando você não sabe, você não ouviu a parte interessada, o cliente, no caso, né? Como é que eu vou saber qual a expectativa? Porque a expectativa da Doroteia pode ser uma, a minha e a sua pode ser outra. Qual a expectativa que a gente vai balizar para atender a expectativa, sendo que é muito pessoal? O Doroteia quer responder, né? Então Eu pode quero fazer responder. só um breve comentário. Não complica muito a questão da expectativa, não. A expectativa é o seguinte: se eu comprei um produto que eles falaram para mim que vai entregar em 3 dias úteis, a minha expectativa é que seja entregue em 3 dias úteis. Está vinculado, sim, no processo de compra. Tá certo? Uma coisa que eu acho mais complicado é a necessidade. Porque tem gente que nem sabe que tem necessidade. Às vezes tem uma necessidade, mas não sabe usar o produto. Eu tenho um caso pessoal, eu peguei uma... A história é longa, eu não vou contar a história toda, mas eu peguei uma empregada que tinha 3 filhos. Eu falei para ela, Beth, vai lá para casa, porque não tinha jeito. O que adiantava levar a cesta básica se o fogão dela não tinha botijão de gás? O que adianta arroz, feijão e macarrão se não tem onde cozinhar? Eu falei, isso aqui não tem solução. E era um cubículo que ela morava com 3 filhos. Um recém-nascido, uma menininha de 2 anos e meio e um menino de 5.
Aí eu falei assim, voltei no dia seguinte, falei, Beth, vamos lá para casa. Foi uma experiência riquíssima. Ficou comigo 3 anos com essas crianças. Aí, um dia eu falei que ela tinha 3 filhos de 3 pais. Eu tive que explicar para ela como é que evitava filho. Ela não sabia. Aí eu falei assim, mas você nunca tomou pílula? Você, mas sabe o que que era? Muito caro. Eu só tomava no dia seguinte. E não era pílula de tomar o dia seguinte. Era pílula de tomar todo Sim. dia. Então, muitas vezes, quando eu estou vendo essas coisas da necessidade, tá, as pessoas não sabem sequer dos seus direitos. Você tem muito caso em periferia de briga complicada, de surra, de marido e mulher, às vezes tem até de mulher e marido também. Não vou botar aqui meu lado pessoal feminista, não. Tá certo? Elas não sabem o direito que tem. Resolve separar. Não sabe que tem direito à pensão. Então, as necessidades, muitas vezes, elas não se manifestam por ignorar, não estou falando ignorância, não, por ignorar os direitos que tem. Então, quando a gente fala muitas vezes no negócio né, de o pessoal comprar os produtos do que não tem sentido, é porque ela não sabe. Por isso que esse bloco nosso chama cultura. Princípios e valores. O que que é que eu tenho direito a? O que que é que eu preciso mesmo? Tá certo? A gente critica o consumismo para a classe média, média alta, para cima, principalmente. Tá certo? O conceito de necessidade não existe. Eu quero porque eu quero. É bonito, teve uma influenciadora aí que falou que essa bolsa aí é a última moda, eu quero. E como é que isso aí pode entrar em princípios e valores? É da criançada saber. Quem não quer o brinquedo, não quer porque quer, não. Mais um caos. Rápido. Eu com meu filho. Ele tinha 3 anos de idade. Entrou naquela fase, mãe, não vai trabalhar não, fica comigo, não sei o quê, e aquilo. Eu respondi, Renato, eu vou trabalhar porque eu gosto, eu sempre falava em primeiro lugar isso, porque eu gosto e porque eu preciso para comprar as coisas aqui para casa, para alimentação, para roupa sua, não sei o quê. 2 dias depois estava lá de novo, Renato. Mãe, vai trabalhar não, fica comigo. Até um sábado, eu morava no Rio de Janeiro na época, que ele queria carrinho Matchbox. Eu falei, quantos carrinhos você quer? Ele falou, 5. Eu falei, não, Renato, 5 é muito. 5 não, vamos comprar 3. Aí, tá bom, vamos comprar 3. Atravessando ali a Praça Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, aquele toquinho de gente, que ele era baixinho, andando do meu lado de mão dada, no meio da caminhada, eu falei, abri minha carteira, falei, Renato, tem um problema aqui. Eu só tenho uma nota de 10. E só dá para comprar um carrinho. Isso foi na década de 80. Um carrinho. Mas você disse que eram 3. Falei, Renato, olha a minha carteira. Tem uma nota. Só dá para comprar um carrinho. Caminhão mais 5 passos. Ele puxou minha mão assim e falou assim, mãe, falei, que? Você precisa trabalhar mais. E nunca mais me cobrou estar saindo de casa para trabalhar. Tá certo? O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: criança entende, pobre entende, analfabeto entende. Precisa de ter gente que fale com eles. Tem gente que sabe. Por exemplo, tem uma coisa clássica. Quanto mais limpo é um ambiente, menos se joga lixo. Pega o aeroporto, que tem sempre aquele pessoal lá com o negócio passando. Você não vê lixo no chão. Um ou outro. Então, se nós conseguimos avançar, eu estava até lembrando com o Caio. Você lembra aquele final da Copa que foi aqui no Brasil? Teve um jogo Brasil com Japão. Terminou o jogo, todo mundo saiu, a japonesada ficou quieta lá, porque todo mundo tinha levado seu saquinho de lixo para pegar o lixo que estava ali.
É possível ser assim. É costume, é cultura, são princípios. Não é para sujar o chão. São valores. Um chão limpo embeleza o ambiente. Faz bem para a cabeça e para o corpo. A pergunta é, como é que a gente chega para fazer essa mudança de baixo para cima? Nós temos, sim, que fazer a mudança de cima para baixo. Nós temos, sim, de trabalhar com os empresários, com as associações de classe, seja lá com o que diabo for, tá certo? Para que cada dia um a mais possa trabalhar. E aí me fez lembrar uma outra coisa que foi meu aprendizado de vida. Eu estou aqui trazendo muito para vocês a minha experiência. Estou dizendo que eu estou certa, não. Coisas que aconteceram. Quando eu estava trabalhando com as coisas de Câmara Setorial, ou depois na Apex, que era promoção de exportação, um colega meu de trabalho, recentemente, há uns 6 meses atrás, falou, Dona, até se lembra o que você falava com a gente? Eu já tinha esquecido. O que eu falava era o seguinte, processo de mudança, hein? Quando você quer fazer uma coisa nova, tipo exportar produto brasileiro, ou tipo introduzir a preocupação do ISD, tá certo? Fala, identifica quem é que já pensa parecido com você, tá? Essas pessoas é prioridade total. Tem gente que vai dizer o seguinte, a ideia é boa, mas isso é complicado. Imagina se vai acontecer. Olha o Brasil como é que é, olha a bagunça, olha aqui, ninguém faz trem direito, não sei o quê. Mas acha que a ideia é boa. Reserva. Segundo grupo. E o terceiro grupo, assim, nem em cima do meu cadáver. Nem cavacatuça. Isso é uma estupidez. Você fala, aham, e não gaste seu tempo com ele. Não gaste seu neurônio ou seu tempo com gente que é contra. Que a probabilidade de você convencê-la naquele momento é 0. Volta para a turma de cá. Volta para a turma de cá. A turma que já viu que dá para fazer, que legal, eu estava com essas ideias, mas eu não sabia como que a gente podia fazer. A sugestão pode sair do nosso grupo. Qual é o caminho das pedras? Olha, se você topar, se você precisar de qualquer um de nós, dos 100, ou dos 740, ou de pessoal da ABQ, ou de não sei o quê, você vai pontualmente e faz. Agora, a maioria das pessoas levanta a bandeira e sai no vamos que vamos, e não faz a coisa toda igual, não. Faz diferente também, mas faz bem. Resolve. Acontece. Então, eu passei aqui do emocional, passei por aqui para processos, estratégias de ação, mas sempre em cima do fazer. Sempre em cima de uma ação. Ronaldo, manda ver. O microfone dele está desligado. Você tem como falar com ele aí, ô Evandro? É Vero. Agora ligou. É bom que o microfone está desligado, mas o ouvido não está, né? Mas muitos pontos que nós colocamos esbarram buscando a ação no conceito de maturidade. Tudo que a qualidade nos ensinou há um tempo para que essas coisas aconteçam, né? Quer dizer, uma paciência e uma leitura de maturidade. Então, nesse ponto, o que seria maturidade em cultura? Porque às vezes a gente pensa cultura como a percepção das pessoas, a construção e o uso de artefatos, tá certo. O caminho é esse. Mas a maturidade começa na própria diversidade da vida das pessoas, né? Começa na mente. Nós sabemos que
Por exemplo, no espectro autista, a gente discutiu isso muito, eu estava na FUMEC, e havia uma tensão muito grande, né, para alunos com dificuldade, e um médico muito ativo nessa área, ele anualmente fazia uma apresentação para o corpo dirigente, para os professores e alguns alunos líderes de turma, né? Eu fiquei muito assustado, porque eu não tinha esse dado. Ele falou que 30% da população ela vaga no espectro autista. E tem espectro autista, digamos assim, mais para o lado do bem, né? E tem os que têm muita dificuldade de se articular em coisas consistentes e que olham para a pessoa que está do lado dele, né? Nesse sentido. Agora, como colocar a maturidade para poder trabalhar com ela, né? Quer dizer, vamos para campo. Como é que a gente trabalha essa maturidade? Quer dizer, uma forma bastante conhecida, e nós citamos aqui, né? Caio comentou, a qualidade, seja por sistema ou seja por modelo, ela precisa de crescer com a maturidade. Então, o modelo de excelência, ele trabalha com a maturidade. Ele vai numa organização, ou vamos pensar numa comunidade. Qual é a comunidade que mais representa a sociedade e para construir o futuro? É a escola. A educação talvez seja um ambiente, né? Os educandários, nos níveis iniciais e nos níveis finais, é que mais representa a sociedade, aquela cultura mais ampla, né? Como Doroteia colocou, não é só na empresa. A empresa a gente resolve mal, né? A gente resolve mal bastante coisa. Mas a escola é tão fragmentada, tão ampla, né? Porque a escola, o aprendizado, você não pode colocar somente em cima do professor, em cima das pedagogas que fazem o esforço dela, mas uma parte é o que ela vê na família, né? A questão da limpeza, né? do 5S, do DDS, quer dizer, a saúde, entra com a parte social junta. Então, essas práticas de gestão, fazendo crescer em maturidade pelo diálogo, né, dentro da educação, acredito que seja uma aposta boa. A gente tem trabalhado com isso aqui, uma abordagem que agora está que reconhece alguma tentativa de mensurar a cultura, e eu até coloquei no grupo, nós estamos com projetos em andamento, né, casos experimentais, de não exigir na entrada muito, né, começar com primeiros passos, né? Eu e o Caio vivenciamos isso muito em Minas Gerais, em pequenas empresas, mas talvez a empresa da cultura nacional mais importante é a da escola. Se a gente, acredito eu, se a gente concentrasse em convencer as unidades escolares, que não tem nenhuma gigante, toda escola é um pequeno empreendimento, né? Não vamos falar de negócio, de empresa, mas é um empreendimento humano. Nesse empreendimento existe uma construção de futuro. Acho que esse seria um grande foco, e o problema é exponencializar. Contudo, com esse mundo digital que nós temos aí, a gente consegue exponencializar. É possível passar uma mensagem, né, para um número muito grande de pessoas que estão nas escolas e começar a mensurar, e respeitar a maturidade, entender cada pessoa
que ela pode estar num campo do espectro, então não é uma escola só de conteúdo. Aí entra a ideia da qualidade ampla, né? que a gente colocou aqui, e que é um paralelo difícil. Eu acho que essa é uma oportunidade grande que a gente está tendo aqui. Uma qualidade ampla, ela teria que ter características conteudistas, né? A nossa escola é extremamente conteudista, mas ela não percebe aspectos de condução, aspectos de percepção das pessoas, né? A inteligência emocional. A gente vê que essa amplitude das variáveis que estão dentro do ambiente de educação precisariam de entrar em jogo, né? O que vocês acham desse foco, né? Doroteia, Está sem áudio, Doroteia. Está sem áudio. Eu também. Agora. Eu estava falando que você usou uma palavra que me ajuda muito a encaminhar o que eu penso, que é a maturidade. Maturidade leva tempo. Leva tempo. Ninguém se amadurece de um dia para o outro. Então, o processo é lento. Nós que estamos sonhando com um processo desse de mudança, a gente tem que ter muita paciência. Pode ter muitas idas e vindas. E como eu disse antes, se a gente trabalhar com exemplo, fica muito mais fácil. Eu me penitencio que eu não conheço com detalhes como é que o Ceará conseguiu mudar o sistema educacional deles, para ser hoje um dos melhores resultados em todos os exames que tem no Brasil inteiro. O Ceará desponta. E é ensino médio. Ensino médio. Tem algumas coisas que a gente sabe. Foi continuidade do trabalho. Por uma coincidência maravilhosa de um governador não destruiu o trabalho do anterior, ao contrário, manteve e foi. Isso eu sei. A metodologia deles eu não conheço, tá? Mas levou tempo. Para chegar onde chegou, levou tempo. E eu sei que tem várias histórias prontas de escolas de nível básico, conseguiram também fazer muita coisa como essa nos demais estados. Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Algumas escolas que servem hoje de exemplo. Esse é o processo de trazer esse conhecimento, essa mudança, ter paciência para amadurecer e acontecer, só que isso tudo tem que ser feito. Não estou dizendo que tem que ser feito, não. Que não tem que ser feito. Tem que ser feito. Agora, o resultado, exatamente porque leva tempo, você está pegando crianças para virarem adultos maduros e com mais conhecimento, leva 15, 20 anos, meu. Então, vamos deixar isso como nossa meta de médio e longo prazo. Vamos trabalhar com ela? Vamos. Todo mundo que puder contribuir, por favor, contribua. Mas nós não podemos esperar 15, 20 anos. O que além disso nós temos que fazer? O que além disso? Eu não lembro quem me mandou, eu acho que em Minas também, tem um site, tá? Um programa que forma professoras, pedagogas, no aprimoramento das suas qualidades como professoras. Eu acho que já tem mais de 1.000, 5.000, 200.000, sei lá. É um número absurdo. Eu passei para a nossa creche lá. Todas as professoras se interessaram. Então, segundo papel nosso, mostrar aonde tem as oportunidades das pessoas melhorarem, com treinamento, com educação, com experiência, com vídeos, com o que seja. Nós podemos disponibilizar isso? Podemos. Vocês, em cada um dos estados que estão, a ABQ no seu site, está interessado em melhorar a qualidade, não sei o quê, do relacionamento para pedagogas do
5 anos em diante estão na sala de aula, como é que nós podemos ajudar o trabalho com crianças na creche? Para a formação do coeficiente emocional um pouco mais sólido. Eu estou dando curso de qualidade de gestão para as professoras e as monitoras dessa creche. São 10 e 10. Já fiz 2 reuniões, sábado agora eu faço mais uma. É interessantíssimo, porque elas têm uma curiosidade, uma ansiedade do saber como. E eu tenho obrigação de falar numa linguagem que não tenha a menor sofisticação. Eu uso exemplo meu, pessoal, eu uso exemplo delas. Por exemplo, meu pessoal fala assim, quando a criança é agressiva, o que você faz? Aí eu lembro que quando meu filho tinha 2 anos, a minha irmã era psicóloga, e ele estava nessa fase de dar murro, de não sei o que e tal. Aí eu falei assim, Letícia, o que eu faço? Ela falou assim, Doroteia, quem tem mais força, você ou ele? Eu falei, eu. Seguro o braço dele. Pá. Vem para dar tapa? Pá, segura. Com carinho. Sem apertar, sem torcer o braço. Não estou falando de jiu-jitsu, não. Eu estou falando de ensinamento. Então, você mostrar que você pode lidar. Não sei se você estava no início. Tem uma sala de aula dessa creche de crianças de 4 anos, 3 anos e 2 anos, e até de 1 ano, que tinha uns meninos capeta. Os meninos bagunceiros, os meninos que não prestavam atenção, os meninos que iam fazer gritaria. Chegou uma professora nova, uma migrante da Guiana inglesa. Como ela tinha acabado de chegar e empurrar para elas a turma mais complicada, ela falou assim, eu tenho que dar um jeito, né, das crianças se comportarem, prestarem atenção. O que ela fez? Começou a ensinar inglês. Foi a melhor turma do ano, a que mais desenvolveu. Todo mundo que chegava lá, as crianças iam, as outras ficavam tudo encolhidinhas, assim, meio sem jeito. Final da história, isso foi 2024. 2025, todas as salas de aulas de crianças de 1 a 4 anos estão tendo inglês. Então, esse tipo de informação, é possível fazer isso, é possível fazer aquilo, está disponível treinamento aqui, podemos buscar esse assunto aqui. Vou entender melhor o fenômeno Sobral. O que aquele pessoal fez? E eu termino, porque eu já tenho um aqui de mãozinha levantada. Eu termino. A gente tem um vício, um ranço, de ver só o que dá errado. Vamos começar a olhar o que dá certo? Tem metade do copo vazio, mas tem metade do copo cheio. Vamos olhar o que dá certo e vamos disseminar o que dá certo. Quem é que pode ser orientador para esse tipo de coisa? Ah, tem uma turma lá em Xerém que faz isso. Então, essa aí acho que é uma forma que a gente pode encontrar mais soluções e deixar menos angústia. Vamos lá, Rafael. Doroteia, você respondeu o que eu ia perguntar, depois vi outra pergunta, você respondeu em cima, tá dando show. O que eu ia falar da educação, né, é que muitas vezes a gente coloca a responsabilidade da mudança na educação, e que nem você disse, é para daqui a 20 anos, na verdade, como uma maneira de tirar a nossa responsabilidade. Eu vejo que a educação, ela é importante para a manutenção daquilo que a gente vai fazer agora, né? Porque se a gente fizer agora e não tiver educação, mais para frente vai se perder, né? Então a provocação, e isso daí é uma coisa que a gente vai também falar, o Peter fala bastante disso, é como a gente consegue essas mudanças agora. A gente tem falado bastante com o Evandro, né? Que é justamente ir para meios de comunicação, mostrar a necessidade de se discutir qualidade abertamente, porque uma das coisas que a gente tem visto, assim, o Brasil já não é há décadas mais um país de mão de obra barata, né? A gente nunca, tirando a questão do custo do Brasil, a gente nunca vai ser um país tão barato quanto Índia e China, por exemplo, né? Só que uma coisa que eu vejo aqui, que a gente tem muito, é um custo-benefício muito bom.
A mão de obra não é mais barata, mas é muito qualificada, né? Em comparação a esses países que só têm mão de obra. Então, eu vejo que a qualidade é o caminho para a gente conseguir se destacar e fazer negócios tanto emergirem aqui quanto virem para cá, falando, bom, lá a mão de obra não é muito mais barata, pô, mas eles têm uma qualidade técnica e um nível muito bom e uma qualidade da mão de obra muito boa. Vale a pena eu ter esse daqui porque lá mais para frente eu vou ganhar, eu vou economizar, né? Então, aí você deu vários exemplos, né? Através do próprio exemplo de se seguir, de como é aplicada a qualidade. E eu acho que é isso que a gente tem que pensar mais, como a gente consegue divulgar esses exemplos, mostrar a importância e mostrar que a qualidade tem que ser o tópico número 1 de discussão entre todas as empresas, né? De maneira séria, de maneira clara, de maneira sem demagogia, porque tem muita demagogia na qualidade, né? E tem muita até hipocrisia na qualidade. Acho que isso daí tem a ver com aquilo que o Evandro falou, a sala sem transmissão, sem internet, sem nada, para o pessoal falar o que é a verdade, né? Porque qualidade tem que ser tratada dessa maneira, porque se a gente só coloca flores, né, a gente não melhora, né? Então tem que mostrar as feridas para a gente conseguir tratar. E mostrar a importância. E aí vem aquela questão que você falou dos exemplos, né? Mostrar bons exemplos, mostrar como tem feito e que aquilo tem dado resultado para mover, porque eu vejo que a qualidade é muito avançada, principalmente na indústria automotiva e nas grandes indústrias, mas nas pequenas indústrias ainda é alguma coisa dúbia, alguma coisa que não tem muito foco, né? Então acho que a gente tem que começar também a tirar esse estigma que qualidade e programas de melhoria são coisas de multinacionais e trazer para exemplos simples, para exemplos palpáveis, para exemplos pequenos, como desde sala de aula, ou um restaurante, ou uma cantina, ou um barzinho, ou uma pequena manufatura de peça de cozinha, enfim, né? Eu acho que isso que é legal, é isso que a gente tem que começar a fomentar, porque a mudança é agora. A educação é o que vai tornar perene. Né? Você falou aí 10 coisas vieram na minha cabeça. Deixa eu começar pelo seu começo. Te dá o tá troco. Certo? Deixa eu começar pelo onde você começou. O que eu percebo muito, eu acho que isso vem com a maturidade, como o nosso colega aí falou. Eu entendo as pessoas que gostam de botar a culpa nos outros. Entendo. É muito difícil a gente se responsabilizar por coisas erradas e dizer, eu posso contribuir para melhorar. É mais fácil falar assim, não, esse político não presta. Não, é a escola que não funciona. Não sei o que das contas. Você está tirando a responsabilidade de si mesmo e jogando para o outro. Porque você não aguenta assumir, aceitar, introjetar que nós também somos responsáveis. Isso é o ponto 1. Ponto 2. Nessa questão da educação, né, e da competência técnica do brasileiro, é uma coisa que há décadas, eu já posso falar em décadas, né? Há décadas, para mim é um negócio muito óbvio, que é a empresa se envolver no treinamento. E não é só botar a escola, faculdade corporativa, porque aí vai pegar o nível médio para cima da empresa. Porque como é que um governo, como é que um SESI, certo? Pode dar todos os tipos de qualificação necessárias para a população brasileira? Porque cada caso é um caso. As empresas são todas diversificadas. O treinamento dado pela própria empresa é aquilo que é necessário e é mais rápido e ela vai ensinar só o que o cara precisa aprender. Precisa de fazer festa de trocentos assuntos, não, aquela lista de coisas. Faz isso, treina. Aí você vai perguntar para mim, empresa média e pequena? Você citou isso. Eu pergunto, para que serve a associação de classe? É só para brigar por preço, por queda de juros, por benefícios, por linha de crédito, por diminuir o custo do Brasil? Não. A associação de classe também pode entrar no treinamento e formação para os seus associados médios e pequenos. Vai fazer sozinho? Não. Pega o Sebrae, que sabe como faz. Faz um convênio para ter instrutores do SESI para fazer
especificamente para aquele grupo de empresas que é de seus associados. Isso destaca e valoriza a associação de classe. A associação de classe pode nos ajudar a fazer esse mapeamento, em vez de perguntar quem é que tem problema dos meus associados que gostariam de entender de IA, inteligência artificial. Faz outra pergunta. Quem é que dos meus associados que tem resultados de sucesso? E eles mesmos podem distribuir para os demais associados. Tem uma coisa muito bonita, né, que eu acompanhei também, negócio de premiação. Quem dá sugestão boa para a empresa, que tem ganho de custo, de redução de custo, ganho de produção e tal, usava muito assim, da viagem, dar um 15º salário, fazer não sei o quê. Agora tem empresa que fazia um negócio brilhante. O grande prêmio dos melhores é ensinar para os piores. Ensinar, compartilhar. Por que que aquilo que ele fez deu certo? Como é que você pode chegar lá? Tá certo? Custo? Zero. Zero. Então, o que a gente tem que buscar é assim, eu termino com isso. Aqui o Evandro está mandando que sei lá o que você quer, Evandro. Não sei se é para parar. Passamos da hora, passamos e muito. Perdão, todo mundo. Mas é o seguinte, a gente tem que olhar aquilo que já existe. Nós não estamos começando do zero, gente. Nós estamos começando no Brasil de 2025. As coisas estão aí. Nós precisamos só de ver, entender, aproveitar, passar para frente, adequar, melhorar, colocar isso como ação prática, ver quem pode ser parceiro que queira. É parceiro que vem cheio de, mas eu não sei, então esquece esse aí, deixa para lá, porque a gente tem muita coisa para fazer. Pega a gente que quer, pega a gente que sabe, pega a gente que é sonhador que nem nós. Eu gosto muito de usar a expressão porque eu me encaixo nela. Idealista quase utópico. Mas não é utópico, porque pode. Ou então outra fase que eu já usei muito na minha vida. Como eu não sabia que era impossível, a gente foi lá e fez. Eu acho que é por aí. O Evandro, acabou nosso tempo, né? Passou do tempo. Então você Não, não encerra acabou, aí. não. Tecnicamente, não podemos ir até 9 horas, né? Mas eu queria ver com você se tem algum para-casa para esse pessoal todo. Tem? Tem. Aí, Caio, depois você me intera. Nós falamos de muita coisa. Eu acho que foi pouca gente que veio na nossa coisa de hoje, mas vai estar disponível, eles vão ver. Então, o que eu acho que a gente podia começar um pequeno exercício, tá certo? Depois de ouvir essa falazada que eu aprontei, a falazada que todo mundo aprontou, a falazada que o Caio aprontou, tá certo? Faz um pequeno extrato. Meia página, uma página, do que é que acendeu alguma luzinha na cabeça de cada um de vocês. O Evandro vai fazer um grupo de WhatsApp conosco, com nós todos. Mandem para lá em PDF, tá certo? Porque o PDF, para mim, facilita, porque eu estou com um pouco de dificuldade de enxergar, mas aí eu passo PDF para o e-mail e boto nessa telona que eu tenho na minha frente, e aí eu leio bem. Então, só isso. Pode ser um comentário, pode ser já, que eu adoraria que fosse uma sugestão de ação, um caminho das pedras. Pode ser uma pedra no caminho, não aquela pedra do nosso poeta Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Não, uma pedra mesmo de construção, de fazer um passeio, sem buraco. Pedra. Tá? Para a gente começar a colecionar essas coisas e não perder isso. Então, se vocês puderem cada um mandar, seria muito legal. É isso, Caio? É isso mesmo, Doroteia. Acho que seria um bom exercício, um bom para-casa, como o Evandro falou aí, para colocar vocês para pensarem um pouquinho mais em tudo isso que a gente conversou aqui agora. Então, por favor,
É como meia página só, não é para vocês colocarem um tratado, não. Manda meia página aí e encaminha isso para a Doroteia direitinho. Tá? E vai chegar em mim também e eu vou acompanhar isso aí, sem dúvida. Bom, podemos terminar então, Evandro, para não passar demais do nosso tempo? Gente, muito obrigado, presidente em Bom, exercício não, da ABQ. peraí, Evandro, peraí. É, Eu queria complementar duas coisinhas aqui. Eu estou vendo que a Jaqueline está ali ainda, tá? E ela levantou essa questão. Eu sou muito prático nessas coisas, gente. Eu vivi a vida inteira trabalhando com os processos. Então, ela tem uma dificuldade lá no processo, né? Então, ô Jaqueline, criou-se uma ferramenta, isso não foi nossa aqui não, criou-se lá no Japão, chamado Círculo do Controle de Qualidade. Isso foi trazido para o Brasil por um colega nosso aqui na BQ, o Cláudio D'Artagnan. Ele tem até livros publicados aí, você pode achar aí nas livrarias, certo? Ciclo de controle de qualidade. É uma forma que a gente tem de resolver esses problemas que você encontra, às vezes, lá na linha, lá no processo, lá na linha de produção, tá? Ah, falta lixadeira. A UBQ aqui em Minas, eles fazem todo ano chama-se o Grande Encontro, onde eles trazem grupos de CCQ para apresentar o trabalho que fizeram. E a gente fica, às vezes, altamente surpreendido com as soluções que esse pessoal acha para problemas que eles estão tendo lá no seu processo, na sua linha de produção. Então, isso não fica triste, não. Não é um problema desse seu cliente, não. Esse problema, inclusive, era universal, tanto que o japonês criou esse ciclo de controle de qualidade. Recomendo que você dê uma olhada nisso. E outra coisa também que eu queria comentar, o Rogério levantou essa questão aí do pessoal conhecer o processo, né? O Rogério, isso é fundamental, tá? Seu pai estava absolutamente correto ao orientar aqueles peões lá no que eles tinham que fazer. Eu já ouvi aí pela vida fora mais de uma vez. Por que tem que ser feito assim? Porque eu estou mandando. Já ouvi isso mais de uma vez. Tá errado, gente. A gente às vezes olha, não, isso é peão, isso é burro. Não é burro, não. Se você tomar o tempo de. Senta aí. Deixa eu mostrar para vocês por que nós estamos fazendo desse jeito. Você não vai entrar com equações matemáticas que os engenheiros gostam muito, né? Que não está no nível desse pessoal. Mas não precisa da equação matemática. Você pode, conversando com as pessoas, esclarecer a elas por que nós vamos fazer desse jeito. E você vai se surpreender. O nosso pessoal é muito bom. É muito bom. Mas falta conhecimento, infelizmente. Esse é o problema nosso, conhecimento. Nós precisamos da educação, viu, Rafael? Além de manter as coisas funcionando, nós precisamos de dar conhecimento ao nosso pessoal. Eles sabem ler, sabem escrever, não é isso que eu estou falando, não. Tem outras coisas também, mas esse é assunto para outra reunião, não é para agora. Tá bom? Muito boa reunião, Evandro. Parabéns aí. Muito boa. Ficou muito legal. eu que agradeço, então, o nosso presidente em exercício, Caio Beck, que já está viajando, né? A ex-ministra Doroteia, nossa colega. E temos aqui também o Ronaldo, né, que é acadêmico, né? Meus parabéns, está participando. Então, terminamos. Eu vou mandar no grupo, tá? Vou adicioná-los e com as orientações do PDF que a Doroteia pediu. E vocês vão receber o e-mail no final do mês de maio da reunião de junho, já com o link. Ok, gente? Muito obrigado. Mais alguma consideração? Podemos encerrar? Vamos nessa! Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada.